Hello, I hope you're fine. Today is Friday. It's one day that normally people don't go to classes, don't like to study. But today we win this. We are here for study for 1 hour for discover some new things and stuff like this. And thinking about it of this and stuff like this, we're gonna talk about some reading some articles. And I was thinking about you share your opinion with me to what you think, what you perhaps you think it different from what I'm putting here. So this is the goal of this class. I talk, you read, we read together, and in the final, you share your opinion, I share my opinion, and only English. But teacher, I don't know how to say what I want in English. That's a great opportunity for you to discover how to do this, right? So this is the goal of the class, okay? Easy, hard, o que vocês acham? Let's go. Let's go, right? So let's check what we have. So today we're gonna check the biography of Kyle Jornet. Perhaps you never had know this man, you never had see him, but he had a great history, and I wanna share this with you. Him is the running, okay, and his life is so impressive. I was like, oh my gosh, I didn't even know that this man was sensational. So I decided to put his history for all of us, okay? So let's see. So this is the man. Alguém aqui conhece esse cara? Yes or no? No, I don't. No. No. No? Ok, então a gente vai descobrir junto aqui o que ele faz, né? E como é a vida dele. Ok, so when you picture mountain climbers scaling Mount Everest, what probably come to your mind are teams of climbers with sharper guides loading them in the summit, equipped with oxygen masks, supplies, and tents. And in most cases, you'd be right, as 19% of climbers use oxygen to ascend the Everest summit, as 80,000 50 meters above sea level. The thin air at high altitudes make the most people breathe at 3,050 meters, and the vast majority of the climbers use oxygen at past 7,000 meters. A typical climbing group will have 18 to 15 people in it, with an almost equal number of guides, and they will spend weeks to get to the point after reaching basic camp. But ultra distance and mountain hunter killing Jornet Regatta ascending the mountain in May 2017 alone, without an oxygen mask or fixed hopes for climbing. Oh, he did this in 26 hours. Incrível, né? Sensational. Vamos já parar por aqui. Alguém entendeu o que está escrito ou foi muito difícil? E aí, o que vocês acharam? Seriedade, hein? Difícil. Difícil? Eu comecei a me embolar quando você começou a falar dos números. Se até lembrar a construção deles, eu perdi, aí eu perdi o restante do texto. Eu estava me concentrando nos números e perdi o que vinha depois. Aí algumas informações que vieram depois dessas leituras eu me perdi. Ok. O que mais? Alguém sentiu alguma coisa diferente? Gostaria de compartilhar o que percebeu de diferente? Ou não? Não? Ok. Tá. A gente tem duas opções. A gente traduz essa parte agora já ou a gente traduz depois? O que vocês preferem? Não sei, você que sabe, teacher. Tá bom, então. Ó. Então, como vocês já se perderam um pouquinho, eu vou vir aqui para a gente dar uma olhada. Ai, eu não coloquei a tradução. Então, outro erro. Vou dar tradução manual mesmo. Eu achei que eu tivesse colocado advanced, né? Não precisa teoricamente colocar. Então, tudo bem. Ó. Quando você vê essa foto da montanha, né? Essa foto aqui que vocês estão vendo, tá? Você talvez possa pensar, uau, o Monte Everest, né? E o que provavelmente vai vir na sua mente é um time que sempre vai estar muito bem preparado com os equipamentos, né? Máscara de oxigênio, algumas
barracas, alguns mosquetões, alguns, como é que fala? Cordas para poder fazer o rapel, né? E afins. Ok, e nesse caso você está 100% certo. 97% das pessoas que escalam usam máscaras de oxigênio para subir no Everest, né? E também o Everest tem 8.850 metros acima do nível do mar, ok? E aí, o ar fica muito, muito rarefeito, né? Vocês sabem o que é rarefeito, né? Ou não sabem? Se não souber, pode perguntar. Yes, I know. Não? Rarefeito é quando a gente está, por exemplo, não sei se vocês já foram acampar não. Se vocês já foram em uma montanha, você vai subindo a serra, você vai percebendo que vai ficando, às vezes, mais difícil de respirar, você vai ficando com o ouvido tampado. Esse tipo de coisa está acontecendo porque você está subindo muito perto da montanha, né? E quanto mais você sobe, mais pressão atmosférica acontece. Então, subir 8.850 metros acima do nível do mar significa que você vai ter muita dificuldade para respirar, tá? Por exemplo, quer ver um exemplo bem clássico disso? É o Peru. Lembra que a gente fez uma... Talvez você não lembre, né? Mas a gente fez uma trip aí pela América do... Me fala do Sul? Calma. Eita. Brasil é América Latina, ok, América Latina. América do Sul, tá certo. Fizemos um tour pela América do Sul completa, né? E aí também a gente deu uma olhada no Peru. E o Peru, ele é um dos países mais altos que tem, porque ele é cheio de montanhas. E quantas pessoas moram lá no Inca, que é a montanha, né? É muito, muito alto e elas têm muita dificuldade de comer, dificuldade para respirar. Então, é a mesma coisa, só que a comparação da montanha do Peru para do Everest, né, que é a montanha mais alta do mundo, assim, falta ar, pessoas morrem congeladas por causa do frio e afins. Ok? Tudo bem até aqui? Perfeito. E as pessoas têm dificuldade, né, para respirar a partir de 3.500 metros, tá? As pessoas começam a ter dificuldade para respirar. Só que o Everest é 8.850, ou seja, é bem mais difícil para conseguir respirar, né? E a maioria das pessoas usam um oxigênio quando começa a passar de 7.000 metros de altitude. E aí, um grupo sempre está ali de 8 a 15 pessoas. Vocês já viram como é que é feito, pessoal, para escalar o Monte Everest ou ainda não? Nunca viram? Eu já. Já viram? Ó, vou Já ouvi em filmes. Já viram em filme, Eu né? Não, eu vi em tipo seriado desses pessoal que gosta de aventura. Entendi. Vocês estão vendo minha tela? Acho que estão, né? Yes. Ah, perfeito. Então, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Vocês conseguem ver esse aqui? Eu não quero abrir o site. Ó, tá vendo? Eles vão subindo todo mundo juntos, ó. E aqui, ó, eles vão formando tem uma trilha, né? Eles vão subindo, subindo, subindo. Eles estão presos por cordas, ó, tá vendo? Para que se um cair, o outro pode conseguir ajudar eles a levantarem, né? Porque vai ficando pesado, ó. Tá vendo? Todos estão presos aqui por cordas, um no outro, tá? E aqui eles têm um mosquetão. Já viram o que é um mosquetão ou não? Não, né? Yes. Yes? Para quem não sabe o que é um mosquetão, ele é tipo uma presilha bem grandona que serve para que você possa prender ela numa corda ou várias cordas, né? Que é o caso disso aqui, ok? Voltando aqui para o nosso quadro. Então, ok. Ó. Beleza, tá bom. Então, eles sobem de 8 a 15 pessoas, né? Com números iguais de guias, né? De pessoas que estão ali, que já subiram o Everest algumas vezes, né? E aí, eles passam semanas para chegar no topo, porque tem que morar ali, porque você vai ficando muito cansado, né? Então, são semanas, ok? Guarda essa informação que ela é bem importante. Beleza, ok. Para você chegar numa base de campo, então você tem que... É tudo programado, onde você vai fazer o descanso, onde não vai, e assim vai seguindo. A distância da montanha, que o Kailangjorne Burgada, que é o nome desse corredor, ele foi e ele conseguiu fazer o quê? Em maio de 2017, ele foi sozinho, sem máscara de oxigênio, e não estava segurado, não estava preso por nenhuma corda também. Um detalhe importante, quanto tempo demora para chegar no topo do Everest, gente? Semanas. Ele fez isso em 26 horas, ok? Então, cara, foi sensacional, né? Então, aqui a gente parou aqui, ok? With a food poisoning,
And then 5 days later, he did again, this time in only 17 hours. Born in 1987, Keeling has been training for Everest his whole life, and that really does mean his whole life. When he grew up 200,000 meters above sea level in Pyrenees in the ski resorts of lands in Cerdanya and Catalonia, northeastern of Spain, while other children at his age were learning to talk, Kylan was on skis. At 1.5 when he did a 5-hour hiking with his mother, entirely under his own steam. He left his peace even further behind when he climbed his first mountain and completely in his first cross-country ski race at the age of 3. By age 7, he had a scale of 4,000 and at 10, and he did 42 days crossing of the Pyrenees, ok? Ui, muita informação, muito número. Ficou difícil? Ficou fácil? Como é que foi? Mais ou menos. Mais ou menos? O que vocês acharam, gente? De boa, tranquilo? Complicado? Eu achei que foi... Ok, tudo bem. Então, vou continuar aqui. Então, é o seguinte, e ele foi também feito... ele usou um tipo de... Como é que eu posso explicar? Normalmente, as pessoas vão fazer esse tipo de corrida não, de escalada, eles vêm limpando o caminho, né, de neve. Então, as pessoas que são mais experientes vão subindo, limpam, descem, e aí vão limpando conforme as pessoas vão subindo, para que o gelo não atrapalhe muito, né? Tá frio, tá difícil de respirar. Imagina, muito gelo, a pessoa não ia nem conseguir continuar por muito tempo, né? E aí ele fez isso sem limpar o caminho para ele, então ele fez sozinho. Aí, ok, quando ele tinha, depois de 5 dias depois, ele fez de novo, só que em 17 horas. Então ele diminuiu o tempo de 26 para 17. Incrível, né? E aqui tá contando um pouquinho sobre a vida dele. Ele nasceu em 1987 e ele tá treinando pro Everest, para subir o Everest a vida dele inteira. Tipo assim, toda a vida dele inteira mesmo. Vamos lá. Quando ele cresceu, né, e ele já tinha, aqui não conta muito bem quando ele morava em Pyrenees, tá? E ele começou a esquiar, né, e ele morava na Catalônia, que é no norte da Espanha, tá? E é bem frio lá. E aí, enquanto as outras crianças da idade dele estavam aprendendo a falar, ou seja, ele deveria ter 1 ano, 2 anos, por aí, ele já estava esquiando, tá? Quando ele tinha 1 ano e meio, ele fez 4 horas de esqui com a mãe dele. E depois disso, ele fez também alguns minutos, ele sozinho, tá? Então, imagina uma criancinha de 1 ano e meio, gente, fazendo esquiando. Muito fofo, né? E aí, beleza. E quando ele deixou pra tá... Calma aí, calma. Ok. E aí, depois ele começou a escalar. A primeira montanha dele completou isso quando ele tinha 5 anos. E aí, perdão, completou isso. Quando ele tinha 5 anos, ele decidiu cruzar o estado que ele passava, a distância, né, do estado, correndo, tá? Quando ele tinha 3 anos. E aí, quando ele tinha 7, ele decidiu escalar 4.000 metros de altura, tá? Ó, o Everest tem 8.850, então ele escalou 4.000 metros, era praticamente metade, né? E aí, quando ele tinha 10 anos, ele fez 42 dias cruzando todo o estado, correndo também, tá? Então, não era só mais a distância de um lugar para o outro, era o estado inteirinho, tá? Imagina um cara cruzar o estado de São Paulo inteirinho, gente, correndo. Nossa, é muita coisa, né? Ok, tudo bem até aqui, né? Tranquilo, né? Yes? No? Yes. Ok. Yes. Agora eu vou pedir voluntariamente para que alguém leia o primeiro parágrafo, tá? E agora vocês já estão entendendo como aqui tá a história. Quem gostaria de ler? Pode ler umas 3, 4 linhas, depois dá uma pausa, eu vou lendo. Vocês que sabem. E aí? Tem alguém que gostaria de ler? Could I read, please? For sure. So we can start. He was 13 when he says he started to take it seriously and trained with the Sky Mountaineering Technical Center in Catalonia, entering competitions and working with a coach.
At 18, he took over his own sky mountaineering and trail running training, with a schedule that only allows a couple of weeks of rest a year. He does as many as 1,140 hours of endurance training a year, plus strength training and technical workouts, as well as specific training in the week before a race. For his record-breaking ascent and descent of the Matterhorn, he prepared by climbing the mountain 10 times until he knew every detail of it, even including where the sun would be shining at every part of the day. That's great, that's great. Quer continuar lendo? Yes, I can. Okay, keep going then. Sleeping only 7 hours at night, Killian Jornet seems almost superhuman. His resting heartbeat is extremely low at 13.3 beats per minute, compared with the average man's 60 per minute and an athlete's 40 per minute. He breathes more efficiently than average people too, taking in more oxygen per breath. And he has a much faster recovery time after exercise, and his body quickly breaks down lactic acid, the acid in muscles that cause pain after exercise. All this is thanks to his childhood in the mountains and to genetics, but it is his mental strength that sets him apart. He often sets himself challenges to see how long he can endure difficult conditions in order to truly understand what his body and mind can cope with. For example, he almost gave himself kidney failure after only drinking 3.5 liters of water and a 100 kilometers run in temperatures of around 40 degrees Celsius. It would take a book to list all the races and awards he's won and the mountains he's climbed. And even here, Killian's achievements exceed the average person, as somehow he finds time to record his career on his big blog and has written 3 books, Run or Die, The Invisible Border, and Summits of My Life. Ok, that's great, that's great. E aí, gente, foi mais... Parabéns, Bruno. Congratulations, Bruno. E aí, gente, o que vocês acharam? Muito difícil de entender. Esse cara é um mutante. Um mutante, né? Outro nível de pessoa. Eu não acho que ele seja um ser humano comum, né? Convencional. Tá doido. Muito bem. Ó, pra quem não ficou um pouco perdido aqui, gente, quando ele tinha 13 anos, ele começou a levar isso a sério, né? Então, tava brincando nesse tempo todo aí de infância dele. E aí, ele começou a decidir entrar pra... Como que eu vou traduzir isso? Pro lugar certo de esqui que tinha no estado dele, tá? Ele começou a treinar para competições, e quando ele tinha 18, ele falou, bom, eu vou sair dessa cidade, né? E eu vou começar a montar um cronograma que me permita tirar somente algumas semanas de descanso por ano, tá? E aí ele fez mais de 1.140 horas de treinamento, assim, intenso, durante um ano. Também fez treinamento de força, ou seja, ia na academia, né, e tudo mais. E também de técnica de respiração, e esse tipo de coisas assim, tá? E o recorde dele foi quebrando tempo por tempo, né? E aí ele quebrou o recorde dele em Matterhorn. E ele foi preparado para escalar uma montanha 10 vezes, até que ele sabia todos os detalhes e tudo que ele precisava, incluindo onde o sol nasceria e que parte do dia ele teria que parar e que parte do dia ele queria que fazendo a ação de ou estar escalando ou de estar parando. Lembra que eu falei que é programado? Então, estava sabendo isso mais de 10 vezes já. Dormindo apenas 7 horas por noite, ele também se virou quase um super-humano, né? A resistência dele, os batimentos cardíacos dele eram extremamente baixos, batendo de 33 por minuto, né? Gente, 33 por minuto é muito pouco, né? Comparado que a média humana é 60 por minuto, ou no máximo, assim, 40, tá? O dele era 33. O cara já era um Buda, né?
E aí a respiração dele era mais eficiente do que a maioria das pessoas. Então ele conseguia obter mais oxigênio quando ele respirava e também conseguia se recuperar muito mais fácil de exercícios e então ele não ficava tão cansado quanto as outras pessoas ficariam fazendo tudo o que ele faz, né? E ele também fazia um tratamento com ácidos. Também, ele conta também que ele entrava numa banheira de gelo. Agora isso tá mais em moda, né? Não sei se vocês já chegaram a ver. Tem umas pessoas que começam a entrar numas banheiras de gelo, assim, e ficam 1 minuto e meio dentro da banheira. Isso dá uma resistência pro corpo diferente, mas tem que ter um certo treinamento específico. Então ele faz esse tipo de coisa, né? Tudo isso foi graças à infância dele, né, na montanha, e a genética dele também, mas o que mais superou foi a força mental que ele tinha, né, que era algo que regava ele de todos os lados. E aí, quando ele mesmo sozinho pensando, ele cercava de desafios para que ele pudesse pensar e ver quão forte, até quando ele conseguia, quais as condições mais difíceis ele conseguia ter aquilo, para entender que o corpo dele, a mente dele poderia se recuperar, como fala a palavra? Superar, sabe? De coisas que talvez fosse humanamente impossível, né? E aí ele também deu quase que todo o rim dele, né? Porque ele bebia apenas 3,5 litros de água, né? Em uma corrida de 100 quilômetros, em temperaturas de cerca de 40 graus. Então, ele bebia pouquíssima água, né? E ok, então... O que mais? Calma. E ele também entrou para o Guinness Book, né? E aí ele começou a ganhar várias e várias medalhas, porque olha o tanto de coisa que ele fazia, né, gente? As montanhas que ele escalava. E aí, gente, ele excedeu vários limites, né? E de alguma forma ele bateu vários recordes na carreira dele. E aí ele também escreveu 3 books, tá? O primeiro é Run or Die, que significa correr ou morrer. Tem Invisible Border, A Barreira Invisível. Esse livro é muito bom, recomendo vocês comprarem e lerem. The Limits of My Life, os limites da minha vida, né? O que eu quebrei, o que eu posso quebrar, ok? Gostaram da história? Interessante, né? O que vocês acharam? Eu achei bem interessante. Interessante? Yes. O que mais, gente? Alguém gostou? Não gostou? Me contem a opinião de vocês. Eu me senti um pouco humilhada, porque enquanto ele subiu o Everest em 26 horas, eu fico cansada de dar uma caminhadinha. Olha, eu não vou te julgar porque eu também fico, ok? Eu estava na casa da minha mãe, porque eu tinha andado mais de 40 minutos. Eu falei, nossa, eu preciso de um copo de água. Pode ser de bobeira, né? Mas eu fui lá na casa da minha mãe para tomar um copo de água e depois eu voltei para minha casa. Então, eu também me sinto um pouquinho humilhada. Mas fazer o quê, né, É gente? bom saber que eu não tô sozinha. Hã? É bom saber que eu não tô sozinha. Você não tá sozinha, tá? Você não tá. Isso aí é bem comum, bem comum. Eu acho que isso mostra, a história dele mostra que perseverança, né? E a sua vontade de fazer algo, gente, ela vai superar qualquer barreira, né? Até as suas próprias barreiras, né? Aquele conta que ele pensava com ele mesmo, até onde eu posso chegar, até onde eu posso ir, né? Então, isso é algo assim que você tem que bater os seus próprios limites. Esse cara, ele é sensacional. Tem filmes dele também, depois você pode procurar, dar uma assistida. Assim, é um choque de acorda para a vida, sabe? Você consegue. Sensacional. Gostaram mesmo ou não gostaram? E aí, o que vocês acharam? Yes, I like. You like? That's great. That's great. Muito bem, então. Quer comentar mais alguma coisa? A gente pode para o próximo. Next. Next? That's great. Life on Mars. Então, a gente saiu de Everest para Marte, ok? But that's okay. Eu vou começar a ler. Se alguém quiser ler, gente, pode levantar a mãozinha também, tá? Que eu já chamo para ler também. A new study published in the journal Science showed the definite evidence of organic matter on the surface of the Mars. The data was collected by NASA's nuclear-powered Curiosity. It confirms early finding that the red planet also contains carbon-based compounds. These compounds, also called organic molecules, are essential ingredients for life as scientists understand it. The organic molecules were found in Mars crater in a large area that may have been a watery lake over 3 billion years ago. The rover uncovered traces of the molecule in rocks extracted from the area.
The rocks also contain sulfur, which scientists speculate helped preserve the organisms even when the rocks were exposed to the hardest radiation on the surface of the planet. Scientists are quickly to state that the presence of the organic molecules is not sufficient evidence for the ancient life on Mars, as the molecules could have been formed by non-living process, but is still one of the most astonishing discoveries, which could load also favor revelations, especially when one considers to the other stone found the curiosity uncovered around 5 years ago. The rolling analysis are there all around and periodically and in 2014 and found the air containing another of the most basic organic molecules and the key ingredient of a natural gas, a methane. One of the characteristics of the methane is that it only survives a few hundred years. This means that something or somewhere in Mars is replenishing the supply. According to NASA, Mars emits thousands of tons of methane at a time. The level of methane rises and falls at seasonal intervals in the year, almost as the planet is breathing in. Ok? Tudo bem até aqui? Difícil? O que vocês acharam desse tipo de leitura? Bem técnica, Eu né? acho De revista científica. Então, cheio de termos, assim. Mas uns cognatos aí ajudaram bastante a entender algumas coisas. Muito eu bem. também. Também quem? Não tem... Achou difícil? Achou fácil? Eu entendi também algumas coisas. Acharam mais fácil ou mais difícil do que o texto anterior? Easier. Easier, né? Engraçado, né? Até, né? Bom, muito bem. Vamos lá. Vou falar para vocês aqui. Para quem não entendeu, ficou confuso, achou difícil. Basicamente, está falando sobre a vida de Marte, sobre a vida em Marte, né? Sobre o planeta Marte. E vocês sabem, né, que tem muita gente interessada em levar os humanos para Marte, né, e afins. Então, eles estão comentando aqui um artigo sobre isso, de uma forma bem simples e fácil de entender, né? Um novo estudo publicado no Jornal de Ciências mostrou que, evidentemente, existem organismos que importam na substância de Marte. A data que foi coletada foi pela NASA, e aí tá falando a parte que foi coletada, né, a parte, quer dizer, falei errado. O setor que coletou, né, que chama-se Nuclear Ponder, significa o quê? Poder nuclear de descobertas, ok? Confirmar que, evidentemente, foi encontrado fácil também no planeta vermelho, algo que contém como um tipo de carbono, né? E esses carbonos são orgânicos e são moléculas que são essenciais para os ingredientes para a vida, como os cientistas entendem, né? Os organismos moleculares são encontrados na parte chamada Gallic Character. Eu não sei que parte é, tá? Eu não entendo disso, então vou ficar devendo para vocês. É uma parte muito maior que tem muitos metros e também tem um lago, né? Que já existiu há 3 bilhões de anos atrás. Então ele está seco nesse momento. E também descobriram que lá dentro desse lago tinha moléculas de pedras que eram extraídos, tá? E essas pedras contêm sulfur. Sulfur é sulfato, tá? E os cientistas especularam que talvez isso possa ajudar a preservar as pedras, porque Marte tem muita radiação, ok? Então, as pedras estão intactas mesmo com a radiação. Para você que não entende de radiação, por exemplo, Chernobyl. Vocês conhecem Chernobyl ou não? Yes. Yes. Para você que não conhece, Chernobyl é uma cidade que rolou ali era a antiga União Soviética, rolou uma explosão e a cidade inteira ficou cheia de radiação. Ó, vou mostrar para vocês. Chernobyl. O povo pensou, e se a gente desligar a água que esfria o reator? Exatamente. O que será que vai acontecer? O que será? O que será que acontece? E aí eles descobriram que explodia tudo, né? Não é sério, não. Eu só queria ver a cidade mesmo. E aí, gente, explodiu, todo mundo teve que sair para não morrer. Muita gente morreu e aí a cidade tá meio assim hoje em dia, ó.
Tá tudo muito contaminado, faz muito mal para a saúde ficar lá. Você tem alguns lugares que você pode visitar, né? Que a radiação não tá muito alta. Mas tem outros lugares, ó, esse aqui é o símbolo de radiação, que você não pode nem brincar de chegar perto, tá? Ó, aqui foi a parte que deu ruim no reator, né? E aí foi isso, basicamente, tá? Então virou uma cidade de fantasma. Então, muita gente, quando dá algo fracassado, chama de Chernobyl, tá? Mas voltando aqui ao tópico, tá falando que, mesmo com a radiação, as pedras estão intactas, o que é muito estranho, né? Porque vocês acabaram de ver como é que fica as coisas com radiação. Ok. Os cientistas, então, perceberam que a presença de organismos estavam ali, e aí eles estão pensando o quê? E se a gente descobrir como é feito, né, o núcleo do planeta, o que tem no núcleo do planeta, só que não é tão fácil assim, né, você perfurar um planeta, considerando que você não tem, não é inércia, esqueci a palavra, esqueci, fui falar um negócio e acabei esquecendo, você não tem a pressão atmosférica que te faz ficar no chão. Então, imagina você querer levar uma broca para perfurar um país não, um planeta, sendo que você, malemar, você consegue ficar de pé, né? Você não consegue fixar o seu pé no chão. Então, algo bem difícil. E aí, eles estão pensando em como eles vão fazer para descobrir o que tem ali no núcleo do planeta. Mas, enfim, eles analisaram bastante o ar e analisam até hoje, né? O solo que eles têm para dar uma olhada. E aí eles encontraram o gás natural, que chama metano. Vocês conhecem isso? Estava na tabela periódica da escola de vocês. Talvez você não lembre porque você não chegou lá, e talvez você tenha passado e não se recorda também, né? Porque a tabela periódica é gigante, mas ok. É uma das características que o metano tem, ele sobrevive, survives, né? Survives, mas enfim. Ele sobrevive há milhares de anos, né? Isso significa que algo em algum lugar de Marte é repleto dessa superfície, né? Dessa substância. De acordo com a NASA, Marte emite 1 trilhão de coisas de metano, né? De átomos de metano por tempo. E isso, o nível do metano, ele vai crescendo de tempo em tempo, em intervalo de 1 ano. O que é como se o planeta estivesse respirando. Interessante, né? Legal. Ok. Agora que eu já li a primeira parte, alguém gostaria de se voluntariar para ler? Não precisa ter medo, gente. Tá tudo bem. Não? Ninguém mesmo? O Bruno? Teacher, eu não vou ler porque eu tô comendo. Tudo bem, Luísa. Termina de comentar que eu gostaria muito que você lesse mais um pedacinho, tá bom? Pode ir, Tá então, bom. Bruno. Pode Eu ir. vou ler os 2 primeiros parágrafos e deixo os 2 últimos, então, para a Luísa. Combinado, combinado. Ih, Luísa, sentiu pressão. Pode ir. NASA suspects the methane comes from deep under the surface of the planet. The variations in temperature on the surface of Mars cause the molecule to flow upwards at higher or lower levels. For example, in the Martian winter, the gas could get trapped in the underground ice crystals. These crystals, called clathrates, melt in the summer and release the gas. Pula o T e fala rates, flat rates, tá? Clathrates. Isso, muito bem. Okay, thanks. These crystals, called clathrates, melt in the summer and release the gas. However, the source of the methane is still a complete mystery. The world of astrobiology considers both of these studies as historical milestones. According to this information, Mars is not a dead planet. On the contrary, it is quite active and may be changing and becoming more habitable. Yes, very good. Dicas da nossa aluna que vai continuar lendo. Luísa. I'm here. Yes, that's great. Of course, this man's father's research is necessary. Scientists say they need to send new equipment to Mars, equipment that can measure the air and soil with more precision. There are already missions underway. The European Space Agency
ExoMars ship lands in... Ih, garrei no número. 2020? Help me, please. 2020? And will be able to drill into the ground on Mars to analyze what it finds. Additionally, NASA também? Additionally, NASA is sending another Mars rover in the same year to collect samples of Martian soil and return to the Earth. The possibility of life on Mars is fascinating. Humans for generations it was been the subject of endless science fiction novels and films. Are we alone in the universe, or have three been after life forms writing our solar system? If current missions to the red planet continue, it looks as we may discover and answer very soon. Very soon. Muito bem, muito bem. E aí, agora vem a pergunta para vocês. O que vocês acham sobre migrarmos para Marte em algum momento da nossa vida? Ou não, talvez não na nossa geração, mas na próxima, sei lá, do seu filho, da sua neta? O que vocês acham? Vocês acham legal? Eu acho que se fosse para a gente ir para Marte, a gente teria nascido em Marte. Concordo plenamente. O que vocês acham? Pode falar, viu, gente? Pode expor a opinião de vocês. Mesmo sendo polêmica? Mesmo sendo polêmica. Aqui é um momento de polêmica, um tema polêmico. Quando a gente está destruindo o planeta. Quando ele estiver quase acabando, a gente vai para Marte e destrói lá também. Entendeu? Porque é muito mais fácil destruir um planeta do que tentar consertar o que você já mora, não é verdade? Se a gente souber que tem um outro para ir, então a gente não precisa se preocupar em manter esse aqui, não. É verdade. Nossa, é muito mais fácil. Eu acho que assim, o dinheiro que eles investem para conhecer, né? Não é que seja errado conhecer. É muito legal você ter conhecimento do que tem em Marte, mas olha aqui, cara. A Terra é o único lugar que você tem oxigênio, que você tem a gravidade, lembra a palavra gravidade, que você tem tudo funcionando perfeitamente. Assim, por que você vai querer ir para um lugar literalmente inabitável? Não faz muito sentido para mim, sabe? É uma coisa que eu não consigo entender. Alguém aqui pensa diferente? Alguém aqui pensa que nós deveríamos ir para lá e ver o que tem, como é que rola, ou não? Acho que todo mundo concorda que não. Concorda que não, né? Então eu vou entender o silêncio dos alunos aqui como que concordam que a gente deve ficar na Terra. Então, para a gente completar esse assunto polêmico, agora a gente vai falar sobre o estado do mundo, tá? Então, veremos o que nós teremos aqui. Vou começar lendo, depois se vocês quiserem ler também, fiquem à vontade, tá? Thierry, Tayane, Melanie, Marconi, Júlio, Luiz, Giovana, um aluno que tem também com um pontinho, não se manifestaram, a gente não morde, pode sim ler, ficar à vontade, ok? Mas eu não sei, então ótimo momento para você treinar que você não sabe. A gente já está quase no final da nossa aula, passou bem rápido. Esse é o nosso último texto, então aproveite a oportunidade para ler, ok? If your view of the world comes from watching the news and reading newspaper, you could be forgiven for lying awake at night worrying about the future. Apparently, rising violence and population rates mean humans are both killing each other in ever larger numbers and being born at a rate other road rescuers can sustain. To make matters worse, all the wealth is considered in the half of the people of the world's richest countries. People in low-income countries live in poverty while in the West gets richer. Depressing, isn't it? But do the statistics support your negative world view? Is the world actually improving? Let's take the global population first. It's around 7 billion. Actually, it's 80 billion, né? A gente mudou para 8 bilhões de pessoas no final do ano, né? Final do ano passado. Eu deveria ter atualizado isso aqui, desculpa. It's around 80 billions now, in line with the figures predicted by the UN in 1958 by the year 2011. No. Ixi, 2100. Eita, caramba, como é que eu falei isso?
2,100. 2,100, the same expect predicted would be around 11 billion. But did you know how 11 billion is probably as high as the number we'll get? The rate of increase will slow down in the second half of these falling birth rates. No, calma. Half his century thanks to falling birth rate today. Falling birth rates? Yes, that's right. In the last 2 centuries, improvements in technology and health mean fewer children die young, fueling rapid population growth. These larger families producing even more children who survive into adulthood and their own children. But with the available of contraception in 1960, the global average number of babies per woman has declined from 6 babies per woman to as low as 2. Ok? Muito bem. Difícil? Fácil? Deu para entender o que está rolando aqui ou não? Sim, mas de novo, os números, se fosse só para ouvir, os números me complicariam nesse texto. Tá dando para acompanhar porque eu estou lendo. Agora, se fosse só para ouvir, os números me complicariam. Você viu que eu dei uma travada aqui? Sim. Ler isso aqui. É difícil ler números assim, né? Eu também acho um pouco complicado às vezes. Muito bem. O que mais, gente? Alguém gostaria de falar? Achou difícil, achou fácil? Como que tá? Tá muito complicado? Tá so, tá hard, tá easy peasy? E aí? Para mim também é questão dos números. E tem umas palavrinhas diferentes, assim. Tá, ok. Vocês conhecem a palavra declined? Isso aqui, ó, declined. Ou não? Em qual linha? A última aqui, ó, declined. Sim? Parece o cognato, declinar. É exatamente isso. É cair, né? Quando algo está declinando. Muito bem. Isso. O que mais que tem aqui? Contraception. Vocês conhecem essa palavra aqui, ó, na penúltima linha? Contraception. Contracepção. Contraceptivo. Ah, sim. É da ideia do anticoncepcional, né? Dos métodos Isso. anticoncepcionais que começaram na década de 60. Isso, muito bem, muito bem. Average. Vocês conhecem essa palavra? Não. Average significa média, no caso, média global. The global average numbers, né? Então, o número global de bebês de mulher, de 6 bebês para cada mulher, para no máximo 2, né? É difícil, gente, você ver mulheres, né? Não é difícil, mas teve uma época que foi mais difícil você ver mulheres com mais de 2 filhos, né? E hoje em dia também vejo bastante gente que prefere no máximo ter 2 filhos. Minha mãe, por exemplo, só tem eu e minha irmã, né? 2. Porque acho que 3, 4 já é demais, né? Então, aqui tá falando... geração não quer ter nenhum. A maioria das pessoas assim, que eu conheço que são da minha idade, 20 e poucos, até quase os 30, não pretende ter filho. Sim, é verdade, é verdade. Também tem esse ponto também, né? Ou você tem pessoas que realmente não querem ter filhos, ou você tem pessoas que querem, no meu caso, né? Ter no máximo um filho e tá suficiente, né? Tá ótimo, estourando 2, né? Então, aqui nós estamos falando sobre não só a população, mas o estado que o mundo tá. Aqui ele começa dizendo que se você assistir jornais, assistir jornais, tá certo, assistir jornais e ler jornais também, você pode ficar, nossa, deitado na sua cama pensando como é que a gente vai viver, né? Já tive essa crise, não sei vocês, mas eu já pensei, meu Deus do céu, quando eu ficar velha, não vou ter nem água para beber, né? Mas é mais ou menos por aí mesmo, né? E aparentemente... A risada de desespero. Ai, Deus, muito bem. Aparentemente, a violência, né? A população tem se matado muito mais. Ele fala que se mata muito mais, mas também nasce muito mais, né? Então, ao mesmo tempo que morre gente, nasce gente. Eu tô sempre muito não, né? Tá sempre bem balanceado a quantidade de gente que morre e a quantidade de gente que nasce, né? Mas ok. Aqui no segundo parágrafo ele está falando sobre tem como o mundo suportar 8 bilhões de pessoas? Como é que isso vai acontecer, né? Eles acham que em 2100? Eu acho que seria assim que lê, né, gente? Em 2100 a população vai chegar a 11 bilhões. Exatamente. Será que o mundo vai aguentar tudo isso?
né? Essa é a pergunta aqui que tá rolando. O que vocês acham? Vocês acham que vão aguentar 11 bilhões de pessoas? Não, Matematicamente... Desculpa, Luísa, pode falar. o planeta aguenta de forma harmônica, né? Para viver todo mundo em harmonia e equilibrado. Metade da população que a gente tem agora, cerca de 3 a 4 bilhões de pessoas. E a gente já está em 8, imagina 11, né? Matematicamente, esse número aparece olhando as taxas que a gente tem de crescimento e decrescimento das populações no mundo. Então, tem uma fórmula matemática que fala, ó, em 2100 vai ter 11 milhões de pessoas. No entanto, essas fórmulas elas não levam em consideração a questão da alimentação. Enquanto o ritmo que a população mundial está crescendo é um ritmo muito mais intenso do que a produção de comida está crescendo. A produção de comida cresce, mas não em um ritmo tão intenso quanto a quantidade de pessoas. Então vai chegar uma hora que não vai ter comida para todo mundo, então esse povo vai começar a morrer. Aí o texto ainda também leva em consideração, logo no primeiro parágrafo, as pessoas em países de baixa renda vão ficando cada vez mais pobres, enquanto no Oeste as pessoas se enriquecem mais. E aí, então, os ricos vão ter a comida e os mais pobres vão morrer de fome. Né? É a lógica das coisas acontecendo aí, segundo a proposta do texto. Uhum. Verdade. E, além disso... Oi? É assim desde sempre, né? Exatamente, isso. E, além disso, também essa questão, essa matemática, ela é questionada porque a taxa de filhos por mulher, né, lá no final do texto, mencionando que caiu de 6 para, no máximo, 2 bebês, né? E isso vai comprometendo o crescimento da população. Bom, consequentemente, a ideia do contraceptivo, como a Luísa falou, na geração dela tem muitas pessoas muitas mulheres e homens também que optam por não ter filhos ou se ter no máximo um, e isso vai trabalhando também o crescimento populacional do país e do mundo como um todo. Vai virar bagunça. Sabe o que eu acho engraçado? Esse ponto, a gente pode olhar pela China, né? A China teve uma época, na década de 60, 70, que eles queriam controlar quantas pessoas nasciam, né? Então, uma mulher poderia ter somente um filho, e aí agora, mais ou menos, depois de uns 30 anos, mais ou menos, a próxima geração, né, que são os filhos dessas pessoas que tiveram um filho só, elas não querem nem ter nenhum filho, né? E a China já tem 1 bilhão de pessoas, né? 1,5 bilhão, mais ou menos. Então, a produção deles de filho, a taxa de natalidade foi menor, né? Agora é bem menor ainda. Ainda assim, tem muita pessoa na China, sendo que a China é um dos maiores, né? É o maior país que nós temos ali. É o mais populoso do mundo, isso. E assim, é o maior em território, a maior de população. E olha que bizarro, eles compram comida de nós porque eles não têm comida, né? Então, isso é muito real. E dá um pouco de medo, não dá? Eu não sei pra vocês, mas me dá. Eu fico, ai meu Deus, que medo. Em alguns anos, se a política da China de natalidade não for mudada, a China ela vai declinar. A economia da China hoje está no top, né? É uma das economias mais fortes e poderosas do mundo. Ela vai declinar por falta de mão de obra. É verdade. Porque as gerações futuras vão ficar menores, a população de hoje vai envelhecer, e por causa de uma política de não ter filhos, ou de ter poucos filhos, eles vão perder mão de obra nas próximas gerações, e aí a economia vai começar a cair. Se não for mudado. Verdade. O que você ia falar, Luísa? Pode falar. Que aí eles vão depender dos imigrantes. E num governo que não é favorável à imigração, que é o governo que tem lá, né? Tudo muito fechado. Pois é, eu apoio a lei do filho único no mundo todo. Eu acho que a redução populacional é uma coisa que atualmente é meio básica para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência da humanidade no geral. Eu acho que reduzir a população é algo que deveria ser mais falado, né, do que simplesmente, vamos ter vários bebês, porque o mundo é lindo. E nos países desenvolvidos, alguns deles estão tendo problemas de mão de obra, vamos falar assim, por conta que a população ela se dedicou mais ao trabalho e a economia, o que faz a economia do país girar, em detrimento da reprodução, da família. E aí são famílias que têm poucos filhos e trabalham bastante, gerando riqueza, gerando
riqueza para o país. E aí a população, os governos estão tendo problema na questão de previdência, porque a gente ouve tanto falar de reforma da previdência aqui no Brasil, também em vista disso, que a população está ficando velha e tem pouca gente e vai aposentando e vai faltar mão de obra no futuro, porque tem pouca gente nascendo. Está morrendo mais do que nascendo. E aí, então, alguns países chegam a criar políticas para incentivar as famílias, né, a terem mais filhos, para no futuro não ficar com escassez de mão de obra. Sim, eu acho que isso aconteceu no Japão, se eu não me engano, acho que foi em torno de 2015, 2016, eu lembro de ter lido alguma coisa mais ou menos sobre isso, que as pessoas que eram jovens, né, de 25, 26 anos, elas não queriam nem casar e nem ter filhos, né? E tinham muitos idosos no Japão, e aí eles estavam pagando muita aposentadoria, e aí? E o trabalho, né? Então, era bem, bem preocupante, né? Um ponto, assim, a se pensar pra caramba, né? E é engraçado isso, né, gente? Como que, tipo assim, se você foca na riqueza, né? Se você foca em ter dinheiro, você falta, ao mesmo tempo que você tem muito dinheiro, você falta algumas coisas, né? Você perde, como é que eu posso dizer? Você perde recursos, né? Por você expandir. Então, você perde terra porque você quer ganhar outro dinheiro em mineração. Eu acho isso muito bizarro e eu acho que não dá para viver, tipo, um país único, sabe? Fechado. Não existe esse negócio de se vou ser um país fechado. A China, por mais fechada que ela tem que ser, ela depende do Brasil com soja, né? Sem soja, não tem como eles comerem os porcos, não tem como eles fazerem vender as carnes para a China, perdão, falei errado, para o Japão, para a Coreia do Norte, para a Coreia do Sul, e afins, não tem como, né? Então, chega a ser bizarro, como ao mesmo tempo que você pode ter muito dinheiro, se você não controlar e não estabilizar tudo, né? Não funciona. Acaba não funcionando. Isso é muito bizarro, né? Eu gosto muito a se pensar. Eu não acho que a população em 2100 vai ser de 11 bilhões de pessoas, porque esse cálculo que fala isso leva em conta, tipo, a média de filhos que está nascendo e continuando nesse ritmo, né? Tipo, continuando nesse ritmo, vão ter essas pessoas nessa data. Só que como as pessoas estão tendo cada vez menos filhos e muitos não vão nem casar e tudo mais, por exemplo, que eu citei da minha geração, eu tenho amigos que moram juntos, que são casados, eu mesmo, meu namorado, a gente mora junto, a gente não quer ter filho. Eu tenho muito amigo que não quer ter filho, muita gente que eu vou conversar que tem menos de 25 anos não quer ter filho. E quem quer ter um só. E quem não sabe ainda, não sabe. Ah, eu acho que eu não vou ter, então eu acho que esse cálculo aí tá meio errado, porque as pessoas estão tendo cada vez menos filhos. Porque hoje em dia, eu, por exemplo, eu prefiro viajar do que cuidar de uma criança. Para mim, eu ter dinheiro para viajar é melhor do que cuidar, do que ficar com uma criança, porque criança é cara, tem que dar educação, tem que sustentar, tem que dar atenção. E é um tempo que hoje em dia a gente não está mais disposto a abrir mão desse tempo nosso por causa de outro ser, por causa de uma criança. Sim, sim, é muito real mesmo. Eu, por exemplo, eu acho criança maravilhosa, mas eu não teria. Mas depende da pessoa que eu vou estar, sabe? Se a pessoa quiser ter um filho, mas o limite também é máximo é um. A gente teremos um, mas pela necessidade mesmo, não teria, porque dá muito trabalho, é um investimento de muitos anos, né? E assim, são lindos, são maravilhosos, mas trabalhoso demais. Eu prefiro ter meu tempo também. Gente, minha avó teve 13 filhos. Então, tá vendo? A minha avó também, ela teve 11, né? Então, assim, muita coisa, né? E eu acho verdade. Não consigo me pensar tendo 13 filhos, não. Meu Deus do céu. E acrescentando o que a Luísa falou, esse número realmente de 11 bilhões chega a ser inconcebível, né, por conta da postura da nova geração em ter menos filhos, e levando em consideração também possíveis fatalidades, como teve a pandemia do Covid aí, que saiu dizimando, saiu matando muita gente. Né? E, historicamente, teve eventos, né, sejam biológicos ou causados por humanos mesmo, guerras, epidemias, que foram dizimando parte da população. Tá certo que a gente tem que ter tecnologia para tentar driblar muita coisa, mas uma guerra que estoura em uma determinada região, um vírus que se propaga, né, uma doença que se propaga, que sai dizimando muita gente, sai dizimando muitas vidas, isso acaba contribuindo também para que o número a população, né, no global, ela não cresça de forma tão vertiginosa como prevê esse modelo matemático aí para 11 bilhões.
insustentável. A questão como já mencionamos também aqui, a questão da própria produção de alimento, né? Não acompanha esse ritmo de jeito. Sim, sim. A gente tem muito gado, mas não tem pasto suficiente, né? E isso é muito bizarro, né? A gente tem muita plantação, mas não tem plantação suficiente. E aí as pessoas preferem priorizar sempre mais a carne. Se a gente depender somente do legume, também quando tiver uma crise, tiver algum problema no solo, a gente não vai ter o que comer. Então, assim, é um futuro que é um futuro triste, né? E eu acho que talvez realmente não possa ter 11 bilhões, talvez tenha no máximo, vou chutar alto, uns 10 talvez. E eu acho que vai ficar bem crítico as coisas, sabe? Porque se agora com 8 bilhões já tá crítico, imagina com quanto mais pessoas tiver, mais crítico vai ficar, porque ninguém vai querer distribuir o poder, né, de dinheiro com as pessoas, né? Para que as pessoas tenham uma vida boa. Hoje, se eu não me engano, em 2010, nós alcançamos 7 bilhões. Olha 2010, 2011, nós alcançamos 7 bilhões. E agora, em 2022, alcançamos 8 bilhões. E quanto mais pessoas tem no mundo, mais elas vão se reproduzindo. É igual bactéria. Se eu tenho um pouquinho de bactérias, elas vão se reproduzindo devagar. Agora, se eu tenho muitas bactérias, elas se reproduzem mais rápido. É verdade. Né? Então, se eu tenho poucos humanos, eles vão se reproduzindo num ritmo mais lento. Se eu tenho muitos humanos, a reprodução é num ritmo mais acelerado. Então, a gente demorou 12 anos para crescer 1 bilhão de pessoas. Só que agora tem mais, então eu vou demorar um tempo menor que 12 anos para crescer o próximo bilhão. É verdade. E aí, pensando nessa lógica aí, a gente vai chegar em 9 bilhões, não havendo nada que freie essa reprodução. A gente chega em 9 bilhões em menos de uma década. Eu acho que em termos, porque, como eu falei, as pessoas estão querendo ter menos filhos. Porque antigamente as pessoas se casavam e vamos ter 10 filhos, 15 filhos. Isso. Hoje em dia as pessoas olham e falam, gente, a responsabilidade de criar uma criança, de criar uma pessoa... Essa questão comportamental que a Luísa está propondo aí já é o freio para essa... Já é um freio. Isso, já é um freio. A questão do comportamento já é um dos freios. Mas uma coisa mais cultural, né? Isso depende do país, de uma região para o outro, um país para outro. Por exemplo, os países aqui, né, na América do Norte, né, na América do Sul, eu sinto que a gente está muito mais pensando no nosso desenvolvimento pessoal, de ficar rico, né? Você vê muita gente falando de ficar rico. Só que, do outro lado, né, na Ásia, eles já ficaram, né, vamos dizer assim, mais ricos, então agora eles pensam mais na família. Então, ao mesmo tempo que tem muita gente querendo ter poucos filhos e focar na sua carreira para ter dinheiro, para ter um conforto, do outro lado, por exemplo, Índia, Singapura, eles pensam em ter 20 é muita coisa, né? Mas em torno de 5, 6 filhos também. Então, assim, tá meio equilibrado, né? Porém, não sei se a futura geração lá do pessoal que tem 19, 20 anos, igual eu, que mora no lado asiático, pensa assim também, né? Porque é engraçado que, por exemplo, na Índia, agora eles têm muito mais acesso à informação, esse tipo de coisa, mas não é todos também que têm. Então, tem muito cara que é casado e tem 2 esposas, e ela tem 4 filhos, e a outra tem mais 3, aí, nossa senhora. Então, assim, e eles passam muita fome, né? E mesmo assim, não é algo que eles pensem, nossa, eu tô passando fome, se eu tiver menos filhos, melhor para mim, né? Não, eles não pensam nisso. Então, eu acho que tem muito a ser construído, né? Eu vejo que o nosso lado aqui, o nosso lado ocidental, ele tá muito mais pensado no próprio futuro, no eu, né? Do que o ocidental. O ocidental tá muito mais pensando em família, em relações humanas, né? Só que cada um na sua casinha, né? Então, eu acho que isso é uma coisa a se pensar. Eu não acho que dê para calcular assim tão precisamente como quanto a gente vai ter, porque vamos supor que a gente tem mais uma pandemia, não, Deus me livre que a gente não tem, mas acontecer qualquer coisa do tipo, a gente vai morrer muita gente, né? Vai morrer muita gente, mas também vai nascer o dobro. Então é uma taxa assim que não dá para ver. É torcer para que a gente tenha conforto, né? Para que as pessoas que vivem em extrema pobreza consigam ter uma melhora de vida. Você que tem um conforto, continue tendo esse conforto e assim o mundo funcione, né? Então é um tema delicado, na verdade. O que vocês acham? É muito incerto. Muito incerto.
Só que não só aqui no Brasil, quanto em muitos países no mundo, né, muitos países, principalmente países que estão em desenvolvimento, né, países mais pobres, como aqui e vários outros, as pessoas estão tomando uma certa consciência com internet, informação de que enquanto mais filhos você tem, mais pobre você é. Então, a juventude, ela está tendo menos filho, e mesmo que em alguns lugares as pessoas ainda tenham mais filhos, eu acho que isso vai mudar também, e eu não acho que vai demorar muito, porque a gente não tem recurso para ficar muito tempo pensando nisso. É verdade, é verdade. O que você acha, Bruno? Eu lembro da fala de um professor de geografia que eu tinha no ensino médio. O pobre é pobre porque tem filhos e tem filhos porque é pobre. Ele falava desse jeito. Aí ele explicava. O pobre, ele geralmente não tinha, a pessoa de baixa renda, ela tinha pouco acesso à informação, consequente, informação e recursos, até sobre métodos contraceptivos. E ia, então, enchendo o mundo, povoando a terra. E a cada filho que chega, não é aquele ditado, onde come um, come dois. Até come, mas menos. É verdade. Até come, mas come, mais menos. Coração de mãe sempre cabe mais um, mas o bolso do pai, ou do pai, ou da própria mãe, né, que quando ela é responsável pelo sustento da família, sofre um pouquinho, né? E aí, no caso, e também tinha os pensamentos dos antigos, né? Que eu vou ter mais um filho que vai ser mais um para ajudar na mão de obra na lavoura da família, por exemplo. Isso. A E gente hoje em dia não tem mais mão de obra. Isso, eu ouvia muito isso nas aulas de geografia, quando se falava também, especialmente da população rural, que o número de filhos nada mais era do que mão de obra para trabalhar na lavoura. É verdade. Né? Sim, eu cresci Isso na era muito roça falado nas e aulas de isso geografia acontecia. nas décadas de 90, 90 e 2000, quando eu estudava no ensino médio nessa época. E então, agora, esse acesso à informação que tem mudado muito a realidade das pessoas. Hoje a gente vê aqui no Brasil, as famílias mais pobres são as famílias que têm mais filhos. E essas famílias que têm mais filhos são famílias que têm pouco acesso à informação. É verdade. Sim, E só aí, que então, a Luísa mencionando a questão da internet aí, que já ajuda bastante, dá uma conscientização. Chega uma hora também que a ficha cai, que a pessoa percebe que não pode sair popularizando o mundo demais, porque fica sem condição de sustentar, aí terceiriza esse sustento, talvez, para o Estado, que não dá conta de bancar pelo bem-estar de todo mundo, essas coisas. Sim, eu cresci na roça, meu avô tinha uma fazenda, e lá muitas dessas pessoas faziam isso mesmo, eles tinham muitos filhos, porque filho era mão de obra, e a cada filho que eles tinham, eles ganhavam um auxílio governamental de R$ 2.000, mas era um só pela vida da criança, né? Não era todo mês, não. E aí eles tinham mais filhos para pegar esse auxílio e ter a mão de obra. Só que esses filhos, muitos deles, eu ainda tenho um leve contato com eles, né? Porque a minha avó ainda me passa as informações, né? E aí, esses filhos, a maioria deles veio para Belo Horizonte estudar e a maioria deles não quer ter filho. Na hora que percebe o perrengue que passaram, certo, Luiz? Imagina, não, essa realidade eu não quero para mim. Aí eu vou mudar de vida. E aí vai para um outro extremo. Vai para um outro extremo que não tem nada a ver com a realidade da onde ele saiu. Eu acho que vai chegar um ponto em que as pessoas não vão mais querer ter filhos. E aí vai ter incentivo, igual em alguns países, as pessoas têm tão pouco filho que o governo tem que fazer incentiva a natalidade. incentivos para a natalidade. E a gente Sim. vê um exemplo disso na laqueadura, por exemplo. Há um tempinho atrás, você tinha que ter 25 anos e 2 filhos vivos para você fazer uma laqueadura. Ano passado, acho que o Bolsonaro mudou essa lei, se não me engano. Agora você pode fazer com 21 anos e não precisa ter filho. Do tanto que essa realidade mudou, assim. Sim, eu lembro quando eu fiz aqui na minha casa, foram 2 crianças, né? Eu e minha esposa, nós tivemos nossas 2 filhas e nós decidimos parar. E aí, eu decidi, em vez de minha esposa fazer laqueadura, eu decidi pela fazer tomia. E tinha todo um processo pelo SUS para fazer, né? A condição de idade, a condição de filho, número de filhos também. Eu tinha que ter 30 anos e 2 filhos.
Eu atendi esses dois critérios, mas se o homem, e sendo homem, se o homem fosse casado, ele tinha que ter uma assinatura do cônjuge, né? Da Isso, esposa. hoje em dia não precisa mais também. A mulher não precisa também da assinatura do cônjuge. Exato, isso. Para poder, tipo assim, que já é um incentivo para parar de, tipo assim, como quer ter filho, então não tem não. O país já tá cheio demais. É isso mesmo. Pessoal, eu vou ter que encerrar a nossa classe agora, porque eu tenho outra Ok. classe para fazer, mas o assunto tá muito bom, eu queria continuar conversando com isso com vocês, tá muito gostoso. Adoro conversar, assim, é muito gostoso ter esse tipo de conversa, é muito, 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 muito bom. Peço desculpa por cortar o assunto no meio, tá? Me perdoa, de verdade. É que eu tenho outra aula, Tudo desculpa, bem, tá bom? sem Ó, problemas. thank you so much e bye bye, pessoal. See you Bye, na bye. próxima semana ou Bye, amanhã, bye, tá see bom? you. Bye Good bye evening. e see you. Beijo, pessoal. Bom, Tchauzinho. vídeo. Tchau. Nice week for Tchau. all. Thank you. Bye bye.